nós estamos adquirindo aí um conhecimento maior, conhecimento que futuramente vamos estar trazendo para cá. Nada diferente daquilo que a gente já tem estudado aqui no discipulado, né? E isso é uma das coisas que alegrou nosso coração, pelo que eu tenho conversado com ela. Não está muito diferente daquilo que a gente já tem aplicado aqui. Então está sendo algo agregador e eu tenho certeza que é para crescimento. Nesta quinta-feira, foi quinta-feira agora, nós estávamos orando e Deus falou assim fortemente, Deus trouxe ao nosso coração fortemente a palavra profética para o ano de 2025, só para dar glória a Deus aí, amém? Nós estávamos orando acerca de algumas palavras e tal, mas eu não estava sentindo paz no meu coração, mas nessa quinta-feira Deus bradou e confirmou e tem confirmado até o dia de hoje. E essa palavra profética tem tudo a ver com o discipulado que a gente está fazendo aqui. Essa palavra profética tem tudo a ver com esse congresso que a pastora está indo. Enfim, Deus ele está nos direcionando, Deus está nos alinhando, nos apontando, nos levando para uma direção, né? Porque o nosso ministério ele precisa ter uma cara, né? E cada ano que se passa, a gente está formando um pouco mais essa cara, a gente está formando, não é? A visão do mapa ela está sendo formada enquanto estamos caminhando. E essa palavra profética que o Senhor liberou e tudo isso que a gente está fazendo, o Senhor está nos direcionando para um caminho. E qual é a tendência? É que nós venhamos nos encaixar nesse caminho, que nós venhamos seguir essa direção que Deus está trazendo para nós. Amém? Nós vamos orar e eu queria louvar a Deus com uma canção que eu não sei cantar e queria que vocês me ajudassem aí, né? Gosto demais. Até peguei a letra aqui, mas se eu errar, vocês me ajudem, tá bom? Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, de aprendermos um pouco mais a respeito dos Teus mistérios, a respeito das coisas, ó Pai, que não estão claras para que todo olho veja. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor revelou, o Senhor ocultou dos sábios e inteligentes, e o Senhor revelou para os seus pequeninos os seus mistérios. Então, que esta aula seja uma aula reveladora, que esta aula seja uma aula transformadora, que cada dia que estivermos aqui, que verdadeiramente o Senhor venha nos revelando os seus mistérios, para que nós pequeninos sejamos cada vez mais fiéis e, acima de tudo, possamos estar caminhando segundo a direção que o Senhor tem nos dado. Pai querido, que toda a bagagem, que tudo aquilo, Senhor, que nós portamos em nossas vidas e que muitas das vezes nos impedem de seguirmos adiante, que toda a bagagem seja lançada por terra. Assim como Bartimeu, Senhor, ao se levantar pelo Teu chamado, lançou fora a capa, que venhamos lançar fora das nossas vidas tudo aquilo que nos impede de avançar, tudo aquilo que nos impede de caminhar, toda a mentalidade, Senhor, todas as crenças que adquirimos ao longo das nossas vidas, que venhamos nos despir de tudo isso, para que possamos prosseguir para o alvo, para que possamos avançar para Ti. Em nome de Jesus, nos abençoa nesta manhã, que esse discipulado seja uma bênção, para a glória, a honra e louvor do Teu nome, é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém? Vamos louvar? Diz assim: não entendo o meu próprio agir, sem Tua graça, o que seria de mim? Mais uma vez, não entendo o meu próprio agir, sem Tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável,
a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é Então liberta-me, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver, atuar. Aleluias. E ao te conhecer, declare: e ao te conhecer, todo o meu ser. E reina, Senhor, nas nossas vidas. Diga: e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre... Para terminar, liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu venço. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Vamos aplaudir então bem forte a Jesus. Amém? Pode, por favor, aí tomar o seu assento. Glórias a Deus. Eu quis louvar essa canção no início porque ela fala acerca do assunto que nós estamos estudando. A pastora Bárbara começou a falar sobre este tema na aula passada, né? O princípio para o ministério de libertação. E hoje nós vamos estar fazendo, né, o princípio para o ministério de libertação, parte 2. E por que a gente começou, né? Por que a gente sentiu de estar começando com essa canção? Porque é uma canção que fala justamente acerca da libertação que cada um de nós precisamos ter, uma vez que nos achegamos a Deus. Mas antes da gente começar a entrar de fato na apostila, uma coisa importante que todos nós precisamos entender, uma coisa importante que nós precisamos saber, é que a libertação em Deus, por mais que pareça ser algo instantâneo, não é? Porque a gente tem a ideia de que quando a gente vem para Jesus, de que quando a gente entrega a vida para Jesus, de que quando a gente recebe sobre a nossa vida Jesus como nosso Salvador, nós temos a ideia de que automaticamente ao receber Jesus nós já somos libertos dos males, né? Se a gente parar para analisar, e até se a gente for ver alguns versículos, a impressão que a Bíblia nos passa é que uma vez que eu recebi Jesus, acabou. Eu já estou ali sendo liberto, eu já estou liberto das coisas. Mas a grande verdade é, e eu quero que você
se atenha a essa verdade. A libertação em Deus, por mais que aparentemente nos dê a impressão de uma libertação instantânea, ela é, na verdade, parte de um processo lento de santificação. Se você quiser anotar isso, até anote, eu vou repetir. A libertação, ela é parte de um processo lento de santificação. Amém? Então, libertação é parte de um processo. Diga, processo. A libertação, ela é parte do processo de santificação. Então, quando nós lemos, por exemplo, versículos que dizem assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a impressão que a gente tem? Uma vez que a gente sabe que a verdade é Jesus, uma vez que a gente sabe que a verdade que liberta é Cristo, qual é a impressão que a gente tem? Opa, conheci a Cristo, então estou liberto. Não tenho mais maldição, não tenho mais males, não tenho mais pecados que me assombram, estou liberto. Por quê? Porque a gente se atém a esses versículos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que a gente não entende que entre conhecer a verdade, entre conhecer a verdade e a verdade nos libertar, existe um caminho. Amém, queridos? Eu vou repetir. Entre conhecer a verdade e a verdade nos libertar, existe um espaço. E esse espaço é justamente o processo pelo qual nós passamos ao longo da nossa trajetória, para que verdadeiramente se cumpra. Conhecereis a verdade e de fato a verdade nos libertar. Amém, amados? Então não pense você que se a pessoa que entregou a vida para Jesus hoje, ela ouviu a palavra, ela creu, ela conheceu a verdade, ela se rendeu a Jesus, recebi Jesus, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, a verdade já resolveu o meu problema. Não. Existe um espaço entre conhecer a verdade e a verdade me libertar. Diga, existe um espaço, vem comigo, diga, existe um espaço entre conhecer a verdade e a verdade me libertar, né? Outro versículo muito conhecido da palavra diz: se pois o Filho vos libertar, conclua, verdadeiramente sereis livre. Então ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas é a mesma coisa, entre o Filho me libertar e eu verdadeiramente ser livre, existe um espaço. E não é da noite para o dia, não é do dia para a noite, não é instantaneamente, não. Apesar desses textos nos passarem a ideia de rapidez, não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer, mas na verdade esse processo entre conhecer a verdade e a verdade libertar, esse processo entre o Filho me libertar e verdadeiramente eu ser livre, dentro desse processo vai haver muita oração. Dentro desse processo precisa haver a observação, porque nós vamos começar a observar a palavra de Deus e nós vamos começar a observar também a nossa vida. Então esse processo, esse espaço entre conhecer a verdade e a verdade me libertar, engloba uma série de necessidades. Oração faz parte desse processo. Observação faz parte desse processo. Eu preciso observar a palavra, eu preciso observar a minha vida, eu preciso observar as coisas que me cercam, que norteiam a minha vida desde a minha infância. Eu preciso fazer uma observação da minha vida e da palavra para que de fato essa libertação venha. É necessário também consciência. Entre Cristo me libertar e verdadeiramente eu ser livre, esse espaço, eu preciso ter consciência. Consciência de que um dia eu tive uma vida de pecados. Consciência dos pecados que eu tive até eu conhecer a verdade. Então olha quanta coisa está dentro desse processo. E uma das coisas mais importantes de todas, que fazem parte desse processo, entre conhecer a verdade e a verdade me libertar, entre o Filho me libertar e verdadeiramente eu ser livre, dentro desse processo, a coisa mais importante é o arrependimento. Glória a Deus, queridos. O arrependimento, ele precisa fazer parte desse processo. É eu orar, é eu observar, é eu entender quem eu era, o que eu fazia, é eu reconhecer que quem eu era e o que eu fazia era algo errado,
e eu me arrepender de tudo isso. Por que existem pessoas que conhecem a verdade, mas não são libertas por ela? Porque entre conhecer a verdade e a verdade me libertar, existe um espaço. E se esses ingredientes faltarem nesse processo, pastor, eu conheci a verdade, mas não me arrependo do mal. Pastor, eu conheço a verdade, mas não tenho orado. Olha aí, existe um espaço. Esse espaço precisa ser preenchido com oração, com observância, com consciência e com arrependimento. Então existem muitas pessoas que conhecem a verdade, mas não são libertas. Existem muitas pessoas que foram chamadas por Cristo para que Cristo as libertassem, mas verdadeiramente não são livres. Por quê? Porque nesse espaço falta estes ingredientes. Guardem isso. E você já ouviu a pastora Bárbara falando isso, e eu vou repetir isso. A libertação, ela não se trata apenas de possessão. A possessão é uma das maneiras, é um dos sintomas. Mas guarde isso. A libertação não é só possessão. Não é porque um dia nós fomos dirigidos por espíritos malignos. Não é porque um dia fomos pessoas possessas de espíritos malignos. E hoje, ao estar na igreja, a gente não cai mais, que a gente pode dizer que não é, que é liberto. Ah, pastor, antigamente eu caí endemoniado. Depois que eu vim para a igreja, nunca mais caí endemoniado. Sou liberto. A libertação não consiste só em uma pessoa cair endemoniada ou não. Existem pessoas que nunca caíram endemoniada na vida, mas são pessoas que não são libertas. Existem pessoas que nunca foram possessas de espíritos malignos, a ponto de o espírito entrar e a pessoa perder a consciência. Mas nem por isso ela não deixa de ser liberta. Então guarde isso. Libertação não é só possessão. Mas o que é libertação? É a limpeza de tudo aquilo que atrai o mal. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir. Libertação não é só possessão, mas libertação é a limpeza de tudo aquilo que atrai o mal. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim, batata para você entender. Imagine uma casa cheia de ratos. Imagina. Rato anda para lá e para cá, e sobe, desce e tal. Você já fez de tudo, você já limpou, você já fez um monte de coisa. Mas os ratos não saem dali. Aí o que você faz? Quer saber do negócio? Eu vou contratar, porque eu já fiz de tudo. Eu já usei as minhas técnicas, já coloquei as armadilhas, já fiz de tudo, não consigo terminar, erradicar com esse mal. Eu vou contratar uma empresa especializada para fazer uma dedetização completa na minha casa. Aí o camarada vai lá, coloca veneno, faz ali, faz tudo, coloca tudo bonitinho. O que vai acontecer? Por algum tempo, os ratos vão sumir. Por quê? Porque aquela casa foi dedetizada. Aquela casa, ela recebeu um primeiro tratamento. Só que não adianta você receber, não adianta você trazer um primeiro tratamento para casa e durante algum tempo a coisa melhorar, se o que atrai os ratos não for tirado de dentro da casa. A dedetização, ela vai ser só um paliativo. Porque o verdadeiro problema, o que atrai a peste, continua lá. Então a libertação verdadeira é o quê? Não é só você limpar por cima. Não é só você tirar aquilo que é feio, visível. Mas é você ir nos focos invisíveis do problema. É aquela sujeirinha, é aquele ninho, é aquela sujeira que de repente está implícita aos teus olhos, mas que está lá. E que atrai os ratos. Os ratos se afastam por um momento, mas aquilo vai atrair. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. E aí, diante dessa introdução, a gente vai entrar aqui na apostila. Pega a apostila aí, por favor. Amém? E aí, diante disso, eu só, antes de ler,
diante disso, dessa introdução, o que a gente conclui? Olha aqui para mim todos, quero falar isso olhando para vocês. A gente conclui que todos nós precisamos de libertação. Amém? Para fechar esse primeiro raciocínio, o que a gente conclui? Não, pastor, eu já tenho muitos anos de crente, você precisa de libertação. Mas eu já entreguei minha vida para Jesus, já batizei nas águas, eu sou até cheio do Espírito. Você precisa de libertação. Diga comigo, todos nós precisamos ser libertos. Pastor, mas eu não caio endemoniado, mas e a opressão? Existe a possessão, existe a opressão e existe a oposição. Existem várias maneiras. Eita ferro. Oi? Não sei, rapaz. Sei não. Vou tentar me mover. É porque é difícil, porque acho que seria legal, ô César, o microfone sem fio, né? Agora vai. Existem várias maneiras do mal se manifestar. Entendeu? Então, uma vez que nós entendemos que entre conhecer a verdade e a verdade nos libertar existe um espaço, todos nós somos sujeitos a esse processo, a passar por esse processo, né, de santificação, de avaliação, de consciência e de arrependimento. Amém? Vamos para a apostila. A verdadeira libertação é baseada na confissão de pecados e iniquidades. Então é o que nós falamos. Todos nós precisamos de libertação. Entreguei a vida para Jesus, confessei Jesus como meu Salvador, mas a gente precisa confessar pecado. Entreguei minha vida para Jesus, recebi Jesus como meu Salvador, me arrependi dos meus pecados, mas existem situações na minha vida que são ocultas, que elas só vão perder força a partir do momento que eu confessar. A Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão, ele não prospera. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará o que, queridos? Misericórdia. Então, quando é que a misericórdia de Deus, ela vem sobre a vida de uma pessoa que viveu uma vida de iniquidade? Quando é que a misericórdia de Deus, na forma da libertação, ela vem sobre a vida do indivíduo? Quando aquele indivíduo, ao invés de esconder aqui, não, isso aqui é algo muito feio da minha vida, eu vou guardar aqui. Não, se você guardar, você não vai ser liberto. Porque o princípio da libertação é confissão de pecados e de iniquidades. É eu admitir, eu fiz. É eu reconhecer, eu estou errado. É eu dizer, eu me arrependo. É parte daquele processo entre conhecer e verdadeiramente ser liberto. Toda autoridade demoníaca se fundamenta em pecados e iniquidades praticados e não resolvidos ou não confessados. Mesma coisa. Então, se eu estou praticando, ou se eu já pratiquei, ou se eu estou praticando e já pratiquei, mas não confessei, o que isso significa? Que existe uma autoridade demoníaca que tem poder sobre a minha vida nessa área. Por quê? Porque eu ou pratico, ou pratiquei, ou não confessei. Então a autoridade, eu estou dando autoridade demoníaca sobre a minha vida, mesmo sendo crente. Mas eu estou dando legalidade para o inimigo quando? Quando eu faço, quando eu deixei de fazer e não confessei. Em libertação não só entendemos o poder destrutivo do pecado, mas também aprendemos a aborrecê-lo e a evitá-lo e a confessá-lo pessoalmente e intercessoriamente. A verdadeira libertação é inspirada pelo temor de Deus. Então, o que é que vai me inspirar, o que é que vai me mover a ser liberto? É o temor do Senhor. Eu entrego a minha vida para Jesus. O que faz uma pessoa entregar a vida para Jesus? Ela ouve a palavra e ela teme a palavra. Glória a Deus, queridos. Tem pessoas que ouvem a palavra e a pessoa entra e sai e não sentiu nada. Mas tem pessoa que ouve a palavra e aquela palavra entra. Quando aquela palavra entra, ela gera temor. E é esse temor gerado pela palavra, pelo conhecimento do Senhor, é que vai me mover a fazer exatamente isso aqui. Que vai me inspirar a ter os posicionamentos que eu preciso ter para viver
uma verdadeira libertação. É o que eu falei. Entre conhecer a verdade e a verdade libertar existe um espaço. E o temor é que vai me guiar nesse espaço. A verdadeira libertação é inspirada pelo temor de Deus. Não existe, repitam isso comigo, não existe libertação sem confissão. Repita mais uma vez, não existe libertação sem confissão. Sem confissão é você colocar debaixo do tapete. Sem confissão é você negar. Por que você precisa confessar? Porque quando a pessoa não confessa, ela está negando o que fez. Não confessar o meu pecado significa negar que eu pratiquei. É eu dizer, eu não quero mais isso aqui, deixa isso de lado, uma nova página. É você rejeitar, renunciar. E aonde não há renúncia, não há quebrantamento. Aonde não há quebrantamento, não há temor. E como a gente acabou de ler agora acima, se eu não tiver temor de Deus, eu não serei inspirado a me mover de maneira a ser liberto em Deus. Então olha só como uma coisa puxa a outra. Não existe libertação sem confissão, porque o que é a confissão? É o quebrantamento, é o reconhecimento, é eu observar a palavra, observar a minha vida e entender, caramba, eu sou essa pessoa horrível, mas eu quero me consertar. Amém? Então vamos lá. Não existe libertação sem confissão. Não basta apenas orar e gritar repetidamente que estamos quebrando determinada maldição em nome de Jesus. Não adianta só dizer, não, em nome de Jesus eu sou liberto. A partir de agora, em nome de Jesus, a minha casa. Não adianta. As maldições e os demônios não sairão por falarmos mais alto ou mais baixo com eles. Não é pela estridência da voz ou pela insistência com a qual repetimos o mesmo comando. Não é porque você está falando, não, eu sou liberto, em nome de Jesus, a minha casa é liberta, em nome de Jesus, a minha vida é liberta. Isso aqui não resolve nada. O ministério que se propõe a atuar na área de batalha espiritual, e eu acho que esse ministério não é somente um ministério da igreja, mas esse é um ministério que todos nós precisamos ter, né? O ministério de batalha espiritual é um ministério que todo crente deveria desenvolver, porque todo crente passa por batalha. Quem aqui está no tempo de paz? Ninguém. A gente enfrenta a batalha todos os dias a gente tem batalha. Então, se nós aprendermos a como batalharmos, a como guerrearmos da maneira correta, a gente vai sofrer menos, a gente vai economizar tempo, energia, para que a gente venha ser melhor sucedido. O meu povo conhece, o meu povo perece, diz lá em Oséias 4. O meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então nós precisamos guerrear com conhecimento. Então quando ele fala aqui de ministério de libertação, de batalha espiritual, não é apenas uma igreja que tem uma visão ministerial de batalha espiritual, de libertação, mas é principalmente algo que cada um de nós devemos desenvolver na nossa vida. Porque às vezes uma discussão boba com a tua mulher dentro de casa, uma discussão boba com o teu filho dentro de casa, uma discussão boba com o teu marido dentro de casa, às vezes você acha que é só uma irritação. Não, pode ser uma batalha espiritual que você está travando. E se você não tiver o conhecimento, se você não tiver esses ingredientes, você vai ser mal sucedido. Você vai maquiar aquela batalha espiritual como algo corriqueiro e o mal não vai ser resolvido. O ministério que se propõe a atuar na batalha espiritual e que não está centralizado na cruz de Cristo, torna-se banal, torna-se desequilibrado e inofensivo. Então foque a cruz de Cristo. Para desalojar maldições e demônios, precisamos usar o sangue de Jesus, visto que a chave é lidar com pecados e iniquidades não arrependidos e jamais confessados. Então, para pecados não arrependidos e jamais confessados, meu irmão, você tem que apelar para o sangue de Cristo. O sangue de Jesus é a arma mais adequada e que deve ser usada antes do nome de Jesus. Diga comigo, primeiro o sangue, diga bem alto isso, primeiro o sangue e depois o nome. Guarde isso. A arma que a gente precisa usar para vencer, para expulsar o mal, para vencer as batalhas espirituais, é o sangue de Jesus primeiro. Só quem se habilita no sangue
é que vai usar o nome. Nome sem sangue não resolve nada. Sangue mais o nome gera vitória. Glória a Deus, amados. O sangue de Jesus é a arma mais adequada e que deve ser usada antes do nome de Jesus. Também não adianta apenas ameaçar os demônios com frases como: o sangue de Jesus tem poder. Não adianta fazer isso. O poder do sangue de Jesus depende do nosso arrependimento e de confissões motivadas pelo convencimento e direção do Espírito Santo. Então, às vezes a pessoa fala: o sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem, que o nome de Jesus te repreenda. Mas não é o nome, é o sangue. É primeiro você estar debaixo do sangue. É primeiro você entender o que representa o sangue de Jesus na sua vida. E quando você toma propriedade do poder do sangue, aí você usa o nome. Quem está entendendo aqui? Amém? Glória a Deus. Em libertação não é sábio usar o nome de Jesus, mais uma vez, em libertação não é sábio usar o nome de Jesus sem ter usado o sangue. Só que entenda uma coisa: usar o sangue é uma coisa, usar o nome é outra. Usar o nome de Jesus é algo verbal, usar o sangue de Jesus é algo posicional. Diga comigo: sangue de Jesus, posicional. Nome de Jesus, verbal. Você está decretando, você está declarando, você está dando uma ordem em nome de Jesus. Mas para que essa ordem, no nome de Jesus, ela tenha poder, você precisa estar posicionado aonde? No sangue de Jesus. Amém? Vamos lá. Em libertação não é sábio usar o nome de Jesus sem ter usado o sangue. Pode haver uma ilegitimidade nessa ação. Olha aí, é exatamente o que a gente acabou de falar. O poder do sangue é acionado por uma atitude obediente. Por isso que eu digo, sangue é posicional. Como é que eu vou acionar o poder do sangue? De maneira posicional. Atitude, posicionamento. O poder do sangue é acionado por uma atitude obediente, específica e genuína de arrependimento e confissão, seja em caráter pessoal, ou seja na sua própria vida, ou intercessório, por identificação. Então é você se colocar na brecha por outra pessoa, é você se colocar na brecha por um povo, é você se colocar na brecha por alguém. Nós pecamos, não foi necessariamente você que pecou, mas como você está fazendo a libertação num caráter intercessório, você está se colocando na brecha também. Quem está entendendo, pastor, aí? Dá glória a Deus aí, meu irmão. Só para a gente saber, vamos lá. A Bíblia narra um fato que mostra uma situação de libertação na qual o nome de Jesus foi usado, sem o poder do sangue. E o resultado foi o quê? Desastroso. Ou seja, a pessoa usou o nome, mas não tinha autoridade do sangue. Amém? Os filhos de Seva, um grande líder espiritual, foram expulsar os demônios de uma pessoa pelo mero poder do nome de Jesus. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus, mas não é o nome que vem primeiro. O que vem primeiro é e o sangue é posicional. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: olha, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Isso aqui é forte demais. Respondendo o espírito maligno, disse: rapaz, a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha a pergunta. Jesus, com certeza. Paulo, mas e vocês? E vós, quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Presta atenção numa coisa, nós estamos aqui, essa passagem acerca dos filhos de Seva, ela é um relato que fala a respeito da libertação de uma possessão, né? Ou seja,
Era uma pessoa possessa e eles foram lá para proporcionar uma libertação de uma possessão. Mas a gente pode levar isso aqui não só para possessão, mas para várias áreas, né? Por exemplo, eu quero ser liberto na minha vida. Eu quero ser liberto de algum mal. Ou eu quero proporcionar libertação. A pessoa está oprimida ali por um espírito maligno que faz a pessoa ter desejos, faz a pessoa querer se matar, fazer um monte de coisa errada. Eu quero interceder por essa pessoa para que essa pessoa seja liberta. Meu irmão, não vai adiantar nada você usar o nome, mas não acionar o poder do sangue. Não estar posicionado no sangue, porque o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu aqui. Eu quero proporcionar libertação na minha casa. Eu declaro a libertação da minha casa. O demônio vai dizer assim: mas peraí, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem tu é para decretar a libertação da tua casa? Eu declaro libertação da minha vida financeira. Em nome de Jesus, a minha vida hoje financeira está liberta. Aí o demônio vai dizer assim: quem é você? Jesus eu conheço, mas quem é você para decretar a libertação na sua vida financeira? É isso, não tem autoridade. Porque não adianta você usar o nome de Jesus se você não usa o poder, não aciona o poder do sangue. O poder do sangue é posicional. Diga comigo, o sangue é posicional. Então isso que aconteceu com os filhos de Seva, eles tomaram uma coça dos demônios. E a gente ri, né, quando a gente prega isso na igreja. E tem pessoas que ficam até com medo de colocar. Por causa desse texto, tem crente que fica com medo de expulsar demônio. Por causa desse texto aqui. Mas a questão é que o medo não é só de expulsar o demônio de uma possessão. Às vezes a gente não está tendo legalidade de expulsar o demônio dentro da nossa casa. E não é um demônio que causa possessão. Às vezes é um demônio que causa frieza. Às vezes dentro da nossa casa tem um espírito maligno que está agindo, tentando causar contenda. Às vezes dentro da nossa casa tem espíritos malignos que têm tentado trazer dissensão, confusão, pecado. Aí a gente levanta a voz e diz: não, mas em nome de Jesus eu não aceito isso. Mas espera aí. Mas como é que está você posicionado no sangue? Então essa passagem aqui dos filhos de Sevas, elas não retratam só a libertação ou a tentativa de uma libertação de possessão, mas é a tentativa de uma libertação em vários âmbitos que a gente se encaixa. Então às vezes tem crente que está tomando surra do diabo na vida financeira. Tem crente que às vezes está tomando surra do diabo na vida familiar, no casamento, no relacionamento. Por quê? Está levando literalmente uma surra. Por quê? Porque usa o nome, mas não usa o nome habilitado pelo poder do sangue. Aí ele continua dizendo: nesse texto, temos um dos mais corretos sermões da Bíblia, e por incrível que pareça, foi pregado por um demônio. Olha que coisa. Um dos sermões mais profundos da Bíblia não foi pregado por um apóstolo, por um profeta, por um discípulo, mas foi pregado por um demônio. Ele diz: a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Repita assim, diga assim bem alto, diga: quem sou eu? Fala para você isso: quem sou eu? Isso é sério. Porque ainda que você nunca tenha que vir aqui na igreja colocar a mão sobre um demônio, se bem que a maioria aqui é coluna, mas ainda que você nunca tenha que vir aqui na igreja e expulsar um demônio de alguém, isso aqui, ministério de libertação, ele não é eficiente só para você libertar o demônio da vida dos outros, mas principalmente libertar o mal da nossa vida. Isso aqui que a gente... pastor, mas por que eu estou aprendendo isso? Eu sou do louvor, eu nunca vou precisar expulsar demônio. Pastor, mas por que eu estou aprendendo isso? Eu sou, sei lá, né, de outro departamento, eu nunca vou precisar. Mas espera aí, você vai precisar para a sua própria vida. Porque o diabo não ataca só quem não está na igreja. O diabo não ataca só quem não está na igreja. O diabo ataca todos. E é quando a gente tem conhecimento dessas verdades, é que a gente gasta menos tempo, menos energia, e a gente vai no foco do problema. Percebemos neste caso que o nome de Jesus por si mesmo não resolveu muita coisa. Exclamaram: o nome de Jesus é quem Paulo prega. Não adianta. Não se pode usar descomprometidamente o nome de Jesus, seja em relação ao libertador ou quanto à pessoa que precisa da libertação. Faltava algo na vida daqueles exorcistas. Eles estavam tentando fazer um exorcismo, que nem os padres, que nem o padre Quevedo, né? Em nome de Jesus. Não adianta, cara. Não
Não adianta você querer falar. Não adianta. Faltava algo na vida daqueles exorcistas. Diga comigo, o sangue de Jesus. E quando é que o sangue de Jesus atua na minha vida? De maneira posicional. Não é você dizer, o sangue de Jesus está sobre mim. Ou você dizer, o sangue de Jesus te repreenda. Não, é posicionamento. Sangue de Jesus é você se colocar debaixo daquele sangue que foi vertido na cruz para nos libertar dos pecados. Só o sangue de Jesus tem o poder de redimir e justificar, cancelando qualquer legalidade demoníaca. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Por isso o nome deve ser usado após o sangue. Esse tem sido um erro crasso, praticado por muitos libertadores, exorcistas, e eu concluo aqui, crentes. Porque volto a dizer, não precisa só ser um libertador, não precisa ter um ministério de libertação, ser um exorcista. Basta ser crente. Então tem muito crente apanhando como os filhos de Sevas. Por quê? Porque não entendem isso aqui. Não é fala, não é grito, posicionamento. Libertação produtiva enfatiza o aspecto investigatório do ministério sacerdotal. Um dos mais importantes aspectos da intercessão é o mapeamento espiritual. É fundamental. Ou melhor, o mapeamento espiritual, ponto. É fundamental o discernimento para pesquisar, rastrear e cartografar a história pessoal, familiar, hereditária e territorial. Porque às vezes tem questões que são territoriais. Às vezes você está num lugar ali, que aquilo ali é um território de determinado tipo de demônio. Você precisa conhecer. Pastor, eu não consigo avançar, a coisa está complicada. Existe demônios territoriais. Quem já ouviu esse termo? Demônios territoriais. Existem demônios territoriais que se apossam daquele território e ninguém prospera ali. Amém? Nós estamos fazendo uma radiografia, uma cartografia da nossa região aqui. Porque existem demônios territoriais aqui nessa estrada do Engenho. Mas ele já caiu por terra em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Mas a mesma coisa a gente tem que fazer na nossa vida. Aí entra aquela questão, né? Entre conhecereis a verdade e a verdade libertar, existe um espaço. E o que a gente falou? Observação. A gente precisa... Para eu ser liberto por Jesus, eu preciso observar a minha vida, eu preciso pesquisar a minha árvore genealógica. Você tem aprendido isso com a pastora Bárbara aqui? Tem muita coisa que vem de gerações passadas. Você precisa olhar para as evidências. O que tem acontecido na minha família, que aconteceu na família do meu pai, que aconteceu na família do meu avô, que aconteceu na família do meu bisavô e que está se repetindo? Quais são os sintomas? Observação. Então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesse espaço existe uma série de posicionamentos que o crente precisa ter. E um deles é esse. Um dos maiores aspectos da intercessão é o mapeamento, é você fazer um mapeamento espiritual. Peraí, isso não é normal. Isso não é normal. Deixa eu ir lá atrás. Deixa eu ir nos fundamentos. É fundamental o discernimento para pesquisar, rastrear, cartografar a história pessoal, familiar, hereditária e territorial. As feridas, os traumas, pecados repetitivos, valores invertidos que expressam a identidade do principado local. Existe um principado que está agindo. As alianças quebradas, as profecias e os legados demoníacos, crimes relevantes e derramamentos de sangue, ou seja, coisa que a gente simplesmente, a gente vem para Jesus, o que a gente faz? Agora eu sou nova criatura, pega tudo isso, coloca embaixo do tapete, vamos virar a página, uma nova história, mas está lá. E aquilo que está lá, que a gente faz questão de esquecer, é o que está trazendo mal para o nosso presente. É o que pode estar, colocando ciladas no caminho do nosso futuro. Então isso é importante. Existe uma ilustração muito pertinente para compreendermos a importância do mapeamento. Na Segunda Guerra Mundial, eram necessárias 53 mil bombas para acertar um alvo desejado. Então, por exemplo, o alvo era essa garrafa aqui. Olhem para cá, o alvo era a garrafa. Então, camarada, para poder acertar essa garrafa, claro que, um alvo maior, estou dando só um exemplo. Então, para acertar esse alvo, por falta de tecnologia, por falta de conhecimento, o que eles faziam? Eles lançavam 53 mil bombas naquela direção.
para eles terem a certeza, né, para que eles tivessem a certeza de que aquele alvo seria atingido. Então, para não correr o risco de lançar bomba e não acertar, eles lançavam 53 mil. Dessas 53, alguma vai fazer algum estrago. Na Guerra da Coreia, o número caiu. Aí já não era mais 53, eram 16 mil bombas. Por quê? Porque eles começaram peraí, vamos fazer um exame do terreno. Peraí, vamos ver, né? Ainda não tinha satélite naquela época. Mas vamos fazer um mapa cartográfico para a gente saber a posição, para a gente não desperdiçar bomba. Então já eram 16 mil bombas. Posteriormente, na Guerra do Vietnã, já havia dispositivos de maior precisão, que conseguiram reduzir este número para 700 bombas. Então agora não eram mais 53 mil. Agora, como eles tinham instrumentos de maior precisão, o número de bombas que eles gastavam era menor e a garantia de acertar o alvo era maior, a precisão era maior. Já na Guerra do Golfo, dispunham-se de armas de precisão absoluta. Uma guerra cirúrgica, onde um míssil apenas era lançado para cada alvo. Amém, amados? Então, no Vietnã, na Segunda Guerra Mundial, para acertar um alvo, eles mandavam 53 mil bombas. Olha quanto gasto. Olha quanto desperdício de dinheiro, de força, de deslocamento, de energia para alcançar um alvo. E agora, na Guerra do Golfo, uma bomba para um alvo. Né? Acho que ficou bem clara aí a ilustração. Essa mesma precisão bélica tem se expressado também na realidade espiritual, através dos princípios de cartografia e mapeamento espiritual. Né? Tem gente aí que está, né, que faz um monte de coisa, que gasta energia, e que vai num lugar, vai no outro, e nada dá certo, e faz um monte de coisa, e se benze, e faz não sei o que, e nada dá. Por quê? Porque a pessoa não faz uma radiografia da sua história, da sua vida pregressa, antes de Cristo, até chegar na igreja. O que aprendia, né? Então, quando você faz esse mapeamento, mas isso requer quebrantamento, de reconhecer, isso requer uma observação, né, daquilo que está ao teu redor. Você observar, não, peraí, poxa, mas isso aqui, esse aqui é como eu falei, eu sempre uso muito esse exemplo da vida da pastora, né? E ela já falou isso aqui também em aula, que na família dela ninguém é casado. Todo mundo casa e separa. Todo mundo casa e separa. Então, peraí, o que ela fez? Ela foi inteligente. Aí, todo mundo na minha família casa e separa. Minha bisavó, aliás, minha bisavó nem era casada, se juntou. Aí minha avó não casou. Aí as primas, casou, separou. Opa, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está errada. Eu preciso me munir das armas necessárias para atingir esse alvo específico. E aí hoje a gente tem essa quebra de maldição na vida dela. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. O nosso casamento mantido é uma quebra de maldição. É uma bomba em um alvo. Amém? Mas quantas pessoas que às vezes colocam a culpa no temperamento? Não, o problema dela é o temperamento. Não, o problema dele é que ele é isso, é que ela é aquilo. E a pessoa vai gastando energia, e a pessoa vai no terapeuta, vai no psicólogo, vai no pastor, e a pessoa vai gastando energia. Daqui a pouquinho a pessoa não quer mais lutar, porque ela já gastou tanta bomba. A pessoa já gastou tanta bomba que ela já não quer mais lutar, que ela se entrega. Mas por que gastou muita bomba? Porque não estava lutando da maneira correta. Não fez uma cartografia. Não parou para analisar. Amém? Essa ilustração explica o potencial do mapeamento espiritual. Quanto melhor um quadro de maldição é mapeado, mais inteligente e precisa torna-se a confissão e a intercessão. Não, o problema está aqui, ó. Então vamos aqui, ó. O problema é que lá na minha árvore genealógica, o meu bisavô fez isso, e a minha bisavó fez isso, aí depois veio na minha avó também a mesma coisa, então já sei, o problema é isso aqui. O problema é pecado sexual. Não, o problema foi que houve derramamento de sangue. Não, o problema foi isso aqui. Vamos orar em cima e quebrar aquela maldição. Quem está entendendo, pastor, aqui? Amém, amados? Deus tem descortinado sobre sua igreja estratégias e discernimentos novos,
que nos permitem estar sempre a um passo à frente do inimigo. Na maioria das vezes a gente acha que o inimigo está sempre dando um passo à nossa frente, mas nós temos como estar um passo à frente dele. E sabe por que existe condição da gente estar sempre um passo à frente do inimigo? Olha aqui para mim, deixa eu te contar te dar uma outra chave aqui. Sabe por que dá para a gente tomar a dianteira de Satanás? Porque os tempos mudam, as épocas mudam, mas os problemas são os mesmos. Ele não muda a maneira deles de trabalhar. As estratégias são sempre as mesmas, ele não se renova. O que renova é o pano de frente, é a apresentação. Mas por detrás dos panos é a mesma coisa. Ele sempre vai agir através de pecados não confessados, de pecados não praticados, de coisas que nós fizemos que não deveríamos, de desobediências que um dia nós tivemos e que não deveríamos ter, né? Aí o camarada vai lá, quebra um princípio. Ah, mas está tudo bem, que nem Adão e Eva, né? O que Deus disse? De todas as árvores do jardim você vai comer livremente, mas dessa aqui você não vai comer, porque se você comer você vai morrer. Aí a Eva foi lá, quebrou o princípio e comeu. Ah, comi, não morreu. Não morri, não morremos. Aí, ó. Poxa, Deus exagerou, a gente comeu e não morreu. Não morreu agora. É a mesma coisa. Às vezes a gente quebra princípios e a gente acha, não, quebramos o princípio, mas ó, no final deu tudo certo. Estamos aqui na igreja, estamos buscando a Deus, entreguei a vida para Jesus, está tudo certo. Mas aí depois que o tempo passa, aquilo ali o pecado vai cobrar o seu preço. Qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Ele vai cobrar o seu valor. Então, num primeiro momento, parece que está tudo bem. Mas aí, conforme a coisa vai desenrolando, né? Conforme a vida financeira vai avançando, conforme os projetos vão avançando, conforme o casamento vai avançando, aí começam a aparecer situações que nada mais são do que reflexos de princípios quebrados que não foram cartografados, glória a Deus, que não foram cartografados, que não foram periciados, amém? Deus tem descortinado sobre sua igreja estratégias e discernimentos novos que nos permitem estar sempre um passo à frente do inimigo. É agir com inteligência, é servir a Deus de maneira inteligente. O principal elemento responsável pela destreza e perícia na batalha espiritual reside no mapeamento espiritual que possibilita o que Tiago denomina de a oração do justo, a qual muito pode em seus efeitos, a oração do justo, visto que discerne com precisão culpas. Então, quando a gente fala oração do justo, quem é esse? Qual é o estereótipo desse justo? Quem é esse justo, cujo Paulo diz que a oração dele pode muito em seus efeitos? É aquele justo que se quebranta. É aquele justo que reconhece, que se humilha. É aquele justo que se coloca na dependência. A oração desse justo, né, que recebe Jesus, mas que entende que entre conhecer a verdade e a verdade libertar existe um caminho, é a oração desse justo que, no momento das batalhas, no momento das situações, vai poder muito nos seus efeitos. Amém, queridos? A qual muito podem seus efeitos, visto que discerne, ou seja, quem é o justo? É aquele que discerne com precisão as suas culpas e que precisam ser confessadas. Assim, confessar pecados e renunciar iniquidades torna-se Está dando para entender aí? Está tudo claro? Então vamos lá. O sucesso de uma libertação depende do acerto no diagnóstico. Repitam isso comigo. O sucesso da libertação depende do acerto do diagnóstico. Se você acertar, o que demora não é Deus agir. O que demora, eu sempre falo isso, o que demora não é Deus libertar, o que demora não é Deus abençoar. O que demora é a gente entender o que precisa ser feito. O que demora é a gente entender que precisa se quebrantar. O que demora é a gente entender qual é o diagnóstico que precisa ser, o diagnóstico para a gente resolver o problema. Quando a gente entende isso, a coisa é
instantânea. O sucesso de uma libertação depende do acerto no diagnóstico. O mapeamento espiritual nos conduz com profundidade ao diagnóstico correto, que nos permite fazer intercessões e confissões inteligentes, objetivas e fulminantes com resultados precisos. É aquilo que a gente falou, né? Quando você tem o diagnóstico correto de qual é o teu problema, tu vai fazer a oração em cima do problema. Você não vai gastar 53 mil bombas. Você não vai sair disparando oração, fazendo jejum por um monte de causa, sem saber o que é. Não, você sabe qual é o problema. Você diagnosticou, não, o problema é comportamental. Não, o problema é sexual. Não, o problema é trauma. Você já sabe o que é, então você já vai canalizar a tua energia para aquilo. Amém? O sucesso de uma libertação depende do acerto no diagnóstico. O mapeamento espiritual nos conduz com profundidade ao diagnóstico correto, que nos permite fazer intercessões e confissões inteligentes, objetivas, fulminantes, com resultados precisos. Mapeamento espiritual segue 3 regras básicas. Primeira regra básica do mapeamento espiritual: dependência de Deus. Ou seja, ouvir e discernir. Amém? Então, a pessoa que não quer depender de Deus, não adianta, cara. Vai continuar errando. Ah, pastor, eu não consigo ser liberto. Mas você não depende de Deus, você não ouve a palavra. Você ouve a palavra, mas você ouve a palavra como se fosse uma história bacana, mas aquilo não é aplicável na sua vida. Então, olha lá. Primeira, dependência de Deus. Diga comigo, ouvir. Diga bem alto, ouvir e discernir. Segunda coisa, entrevista. Né? Isso aqui no caso de uma pessoa que vai fazer libertação numa outra, mas você pode usar isso na sua vida mesmo, entrevista, né? Eu tenho feito de errado na minha vida, é uma reflexão, né? Uma entrevista introspectiva. Espera aí, cara, isso está acontecendo na minha família, isso está acontecendo há anos, eu estou na igreja há anos e não consigo vencer essa situação. Eu estou na igreja há anos e não consigo ver esse mal vencido. O que está acontecendo? Começa a se entrevistar. Como é que isso aqui começou na minha vida? Qual foi o gatilho? Qual foi o estopim para que esse mal que hoje me domina tanto, começasse a me dominar? É aquilo que a gente diz, volto a dizer. É por isso que aquela introdução foi importante. Entre conhecer a verdade e a verdade libertar existe um espaço. Isso aqui, tudo que a gente está vendo, está dentro desse espaço aqui. Está nesse rodão. Amém? Então ele diz, primeiro, mapeamento espiritual, dependência de Deus, ouvir e discernir, entrevista e pesquisa. Uma vez que você se entrevista, uma vez que você começa a pensar, aí você começa a pesquisar. Não, peraí, isso aqui. Amém? Estudando o ofício sacerdotal no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levíticos, entendemos claramente essa responsabilidade de investigar para diagnosticar situações específicas, como na lei da praga e da lepra, lei do adultério, lei do homicídio. Então a pessoa, para poder decretar um juízo, né, sacerdote, ele precisava pesquisar, mas vem cá, peraí, mas deixa eu ver aqui, você tá achando que está com lepra, mas deixa eu ver, se a carne da pele estiver embranquiçada, né? Então o camarada ele tinha que fazer todo um mapeamento para declarar, não, é lepra, para ele dar o diagnóstico. Mesma coisa o adultério, peraí, não, mas a mulher foi pega no ato de adultério, mas como assim? Mas não foi só a mulher que adulterou, com quem ela adulterou, o que ela está... Então existe toda uma investigação, para que em cima dessa investigação venha um juízo. E a mesma coisa naquilo que diz respeito ao espiritual. Para que a gente tenha diagnósticos precisos e remédios, resultados precisos nas nossas vidas, a gente precisa fazer um diagnóstico. Isso requer quebrantamento, isso requer dependência de Deus, ouvir e discernir, é o que a gente está entendendo aqui. O libertador, como intercessor, que precisa desenvolver o perfil de um investigador espiritual. Porque essa palavra aqui também, como eu digo, a maioria de nós somos líderes e você vai lidar com pessoas. Então a primeira parte importante disso, né, é a investigação. Eu acredito que até um trabalho meio do psicólogo também, né, Nono? Você vai perguntando, mas vem cá, mas como é que você começou? Como é que você, né? Não sou psicólogo não, comecei a estudar muito, parei muito cedo, mas é mais ou menos isso. Essa área está desenvolvendo na psicologia. É usar de psicologia mas na nossa vida. Isso aqui é um trabalho para você como um pastor, como líder de rede, como uma liderança na igreja, mas é também um trabalho que você pode desenvolver na sua própria vida. É você começar a trabalhar isso. O libertador, como intercessor que precisa desenvolver o perfil de um investigador espiritual, seguindo pistas verdadeiras,
lendo acertadamente os sintomas presentes, fazendo as perguntas certas e, principalmente, ouvir o Espírito Santo para trazer à luz tudo que ainda esteja sob jurisdição do príncipe das trevas. Os demônios, guarde isso, farão tudo para que determinadas revelações e causas de maldição não venham à luz. Ele vai fazer de tudo. Não, mas isso aqui você não precisa falar. Não, isso aqui você não precisa. Isso aqui foi uma bobagem de criança. Não, isso aqui não. Para que você vai mexer nisso? Né? Isso se tratando do pessoal. E você, na posição de investigador, tudo é importante. Então o diabo ele vai fazer de tudo para que algumas coisas não sejam reveladas. O diabo ele vai colocar sentimentos, até mesmo de orgulho, para dizer, não, mas peraí, mas eu não posso. Isso aqui eu não posso me abrir. Isso aqui eu não posso. Não, isso aqui eu não quero mexer, não posso. Né? O libertador, como intercessor que precisa desenvolver o perfil investigador, seguindo pistas verdadeiras, lendo acertadamente os sintomas presentes, fazendo as perguntas certas e principalmente ouvir o Espírito Santo para trazer à luz tudo que ainda esteja sob jurisdição do príncipe das trevas. Os demônios farão tudo para que determinadas revelações e causas de maldição não venham à luz. Enquanto as verdadeiras causas de maldição são ignoradas, o principado demoníaco mantém-se intacto. Amém? Então, enquanto não houver entendimento, consciência, renúncia, confissão, o inimigo vai continuar prevalecendo. Uma pausazinha para a gente lanchar e depois a gente volta. Daqui a 15 minutos a gente volta. Tá bom? Mas no final do ano nós vamos ter uma provinha, tá? Porque nós estamos no módulo 1. Então, provavelmente, cada ano vai ser um módulo. Então, no final do ano, quando a gente for... né, as aulas vão se encerrar em novembro. Em novembro vamos ter uma provazinha, né? Saber como é que vocês estão. Tudo dentro do módulo. Oi? Não, a prova diária é problema de vocês. Aí é vocês com a vida de vocês. Vamos lá, gente? Vamos lá? Bom, libertação não é fruto de uma oração mágica. Repitam isso comigo. Libertação não é fruto de uma oração mágica. Não é você dizer alakazam e está tudo resolvido, não. Já falamos sobre isso, mas acho importante reforçar. Libertação não é simplesmente o resultado de uma oração mágica que produz uma solução fácil. Não. Isso é ilusão. E apenas nutre ainda mais a irresponsabilidade espiritual de pessoas acomodadas. Daqui nasce o hipocondrismo evangélico que transforma a igreja numa prisão, onde tantos se encontram escravos das filas de oração e exorcismo. É aquilo que eu estava conversando aqui agora há pouco. Né? Durante muito tempo, nós fomos expostos, né, no ministério que a gente estava, nós tínhamos o dia da libertação, o culto de libertação. E o culto de libertação consistia simplesmente em chamar as pessoas na frente, impor as mãos e expulsar o demônio. Cara, isso aqui é... E achar que isso aí vai resolver o problema. Não resolve. O máximo que talvez possa acontecer é a pessoa não cair mais endemoniada. Mas não significa que o mal saiu. Pelo contrário, o mal está enraizado. É aquilo que a gente falou. Possessão, a possessão, assim como falar em línguas não é a única manifestação de quem é cheio do Espírito, possessão não é a única manifestação de uma pessoa endemoniada. Existem pessoas endemoniadas, mas que não caem, né? Não. Tem pessoa que está ali, de boas. Estava conversando aqui, a Luana estava falando aqui agora de um caso aqui, ela contou do pastor. Tem pessoa que está de boa, mas os hábitos, né? Às vezes a manifestação que o demônio proporciona na vida da pessoa, não é ela cair no chão endemoniada, mas são práticas, né? Enfim, esse caso que você contou aí é isso. E não é uma oração mágica que vai resolver. O que vai resolver isso? É tudo que a gente falou até agora. É o mapeamento, é o quebrantamento, né? É você saber as origens, é você pesquisar, você observar, é você ter o coração quebrantado. É uma série de... Volto a dizer, estou pegando firme. Entre conhecereis a verdade e a verdade libertar, existe um espaço onde você tem que preencher esse espaço com alguns posicionamentos que você precisa ter, né?
Isso é ilusão e apenas nutre ainda mais a irresponsabilidade espiritual de pessoas acomodadas. Daqui nasce o hipocondrismo evangélico, que transforma a igreja numa prisão, né? O pessoal é dependente do pastor, né? Se o pastor não orar, se o pastor não, né, não impuser as mãos, pastor, eu vim aqui porque se o senhor orar pela minha vida, eu vou ser liberto. Não, meu irmão, você pode ser liberto você mesmo, né? Se você fizer isso aqui que a gente está falando, se você entender isso aqui, você pode ser liberto, dependendo de uma oração por imposição de mãos. Daqui nasce o hipocondrismo evangélico, que transforma a igreja numa prisão, onde tantos se encontram escravos das filas de oração e exorcismo. Muitos têm se tornado escravos do ministério de libertação. A cada dia o mesmo demônio é expulso. É exatamente isso. Acabam virando objeto de show na igreja. Quando isso acontece, essa pessoa precisa ser adequadamente confrontada em relação a pecados vigentes em sua vida, que funcionam como passe livre para demônios. Então, assim, toda semana a pessoa vinha na igreja, toda semana a pessoa caía endemoniada. Por quê? Porque ela vinha na igreja, ela era liberta, né? Recebia aquela oração, não é que ela era liberta. O demônio saía, abandonava a casa. Mas aí a pessoa volta para casa, aí volta para as práticas erradas. Aí o que acontece? O demônio volta. Só que quando volta, não volta ele sozinho. Volta às 7 piores. Não foi isso que Jesus ensinou? Né? Ele vai lá e limpa a casa, o demônio vai embora. Mas aí o demônio volta, acha a casa limpa, bonita, adornada, o que ele faz? Ele traz mais 7 piores do que ele e entra na casa. Então é isso que acontece. Muitos têm se tornado escravos no ministério de libertação. A cada dia o mesmo demônio é expulso. Acabam virando objeto de show na igreja. Quando isso acontece, essa pessoa precisa ser adequadamente confrontada em relação a pecados vigentes em sua vida, que funcionam como passe livre para os demônios. O que você está fazendo, meu irmão? Você vem para a igreja todo dia e não é liberto? O que você está fazendo na sua casa? Você tem orado? Você tem buscado? É confrontar. Muitos vão a um libertador interpretando-o como um pai de santo evangélico. Pode dar glória a Deus aí, mano? É isso aí, né? Eu vou lá no pai Vitor, eu vou lá no pai fulano de tal, que ele vai fazer uma oração forte. Ainda fala assim, né? Vai fazer uma oração forte. Eu estou precisando de uma oração forte, pastor. Pastor, o negócio aqui é complicado. Faz uma oração forte aí. É o meu Deus, boa essa aí, candombleia. E não adianta, né? Nada disso. Mas são pessoas que não têm esse entendimento. Você entende a preciosidade daquilo que a gente está conseguindo, daquilo que a gente está aprendendo? Você entende a preciosidade disso aqui? Amado, você pode ser liberto sem que ninguém coloque a mão na sua cabeça. Posso ouvir um glória a Deus aí? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não sou contra colocar a mão, orar, expulsar, em nome de Jesus, eu não estou falando isso. Mas você está entendendo que você pode ser liberto sem que ninguém coloque a mão na sua cabeça? Você pode ser livre do pânico, você pode ser livre de síndromes, você pode ser livre de traumas, você pode ser livre de uma série de coisas, sem que ninguém precise colocar a mão na sua cabeça. Sem que você precise ir no pai João, no pai Vitor, você não precisa. É só eu, você ali, ó, com Deus, né? É claro, você precisa confessar pecados. Você precisa de pessoas para estarem contigo, pessoas de confiança, teu pastor, outra pessoa, confessar pecados. Você precisa fazer confissão, você precisa se arrepender, você está entendendo? Mas você pode viver isso aqui. O problema é que para algumas igrejas nos dias de hoje, é interessante manter as pessoas escravizadas a elas. Porque a pessoa sendo escravizada ao pastor ou sendo escravizada à igreja, ela necessariamente vai fazer com que a engrenagem funcione, a engrenagem principalmente financeira funcione. Então, nosso interesse aqui com esse curso de teologia, com esse curso de discipulado, é justamente abrir o teu entendimento, é te libertar verdadeiramente, é libertar o teu coração e libertar a tua mente. Você pode. Fala, pastora. Ainda tem isso aí também, né? Ainda tem isso aí também. Na verdade, ninguém está 100% apto a libertar ninguém. A diferença, eu sou tão pecador quanto você. A diferença é que os meus pecados são um e os seus são outros. Por isso que a gente não pode julgar.
Por que eu não posso julgar você, você não pode julgar ele? Porque, cara, a gente só é diferente. Eu só erro de uma maneira diferente da sua, mas você é tão errada, tão condenada quanto eu. Então ninguém pode julgar ninguém. Mas a grande questão é, para onde nós estamos indo? A gente está indo em busca de uma... A gente está, conhecereis a verdade vos libertará. Mas aonde que a gente está? A gente está aqui no meio, no processo? Ou a gente simplesmente está ignorando? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu vi essa... Eu sei até quem é o pastor. E realmente, pelo perfil do pastor, né, tinha tudo para detonar. E você não. Exato. Entendeu? Então, muitos de nós estamos nesse processo. Eu estou nesse processo. Você está nesse processo. Agora, a gente tem que querer estar no processo. A gente não pode simplesmente, não, eu não preciso. Aí é ruim. Se você diz, eu não preciso, aí você tem que se preocupar. A minha preocupação não é você fazer isso, aquilo outro. A minha preocupação não é você ter as suas limitações, você ter as suas fraquezas. Não. Você tem as suas limitações, você tem as suas fraquezas, ok. Mas como é que você está? Não, pastor, eu reconheço todas elas. E todos os dias eu luto e busco mudança. Agora, não, pastor, eu não preciso. Eu já alcancei um patamar que aí é preocupante. Porque se você não reconhece que precisa, aí o sangue de Jesus não vai ter poder. Aí, consequentemente, você vai usar o nome de Jesus, não vai adiantar, porque você não está no sangue. Aí, você está entendendo como é que uma coisa é sequência da outra? Muitos vão ao libertador interpretando-o como um pai de santo evangélico. O libertador não é um super-homem espiritual com superpoderes espirituais. Ele apenas ajuda as pessoas a se posicionarem de forma coerente com o evangelho, aplicando os princípios certos que produzem os resultados esperados. Muito cuidado com as soluções micro-ondas. Queremos as coisas de forma rápida e fácil. Não é assim, é um processo. Essa mentalidade não funciona no reino do Espírito. Eu vou ler de novo. Queremos as coisas de forma rápida e fácil. Essa mentalidade não funciona no reino do Espírito. Poxa, mas não é rápido. Poucos entendem que pagar o preço é necessário para não cair no engano de uma graça barata. Vou repetir. Poucos entendem que pagar o preço é necessário para não cair no engano de uma graça barata. Agora isso aqui é muito forte. Repitam comigo. Quem não quer pagar o preço também não vale muita coisa espiritualmente. Quem não paga preço é porque vale pouco. Em outras palavras é isso. Quem não está disposto a pagar o preço significa que ele próprio vale muito pouco. Então quem é que vale muito para Deus? Quem é que é muito importante para Deus? Não é aquele que é perfeito. Perfeito ninguém será. Mas é aquele que todos os dias paga o preço. É aquele que todos os dias se quebranta, todos os dias se arrepende. Algumas pessoas me perguntaram aqui como é que eu oro, que eu tenho a minha oração todos os dias. E uma das coisas que eu falo muito em oração, eu uso essa frase, inclusive, quando eu oro. Eu falo, Senhor, o sujo não é aquele que se suja. O sujo é aquele que não se limpa. Porque se sujar, todo mundo se suja. Mas quem é que permanece sujo? É aquele que não se limpa. É aquele que não vem aos teus pés. É aquele que não se prostra, é aquele que não reconhece. Todos os dias eu oro dessa forma. Porque a minha oração tem várias fases. E uma dessas fases é o quebrantamento. Então a primeira fase da minha oração é o quebrantamento. Já reconhecendo que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. Senhor, eu preciso ser lavado. Eu preciso, assim como daqui a pouco eu vou tomar banho, porque eu passei o dia inteiro fazendo coisas e eu preciso tomar banho para me limpar. Eu também preciso todos os dias na minha oração tomar um banho e me lavar no sangue de Jesus. Amém, queridos? Então é isso, é isso. Então você tem que pagar o preço. Isso é pagar o preço. É você se humilhar, é você dizer, não, eu não vou mais fazer. E você lutar, pastor, eu fiz hoje, mas amanhã eu não vou fazer. Pastor, eu fiz... E vai chegar uma hora que o sangue de Jesus, vai chegar uma hora que você vai vencer isso aí. Amém? Quem não quer pagar o preço,
também não vale muita coisa espiritualmente. A pastora contou um testemunho aqui, né, de um rapaz que, logo no início do MAP, né, ele era espírita, e ele veio para cá, Deus falou com ele e tal, mas depois ele saiu da igreja. Eu sou bom de contar a história como a pastora é, né? Então eu já vou logo no finalmente. A pastora conta aquela história. Mas ele disse, pastora, eu vou embora. Vou pegar minhas coisas e vou embora, não dá mais para mim ficar aqui não. Mas por que você vai embora? Porque está demorando muito. Eu vou voltar lá para onde eu era, porque lá as coisas são mais rápidas, né? Então assim, às vezes a gente está abrindo mão da solução do problema por uma comida de micro-ondas. A gente está abrindo mão de um banquete por um miojo de micro-ondas. É isso aqui que ele está falando. Muito cuidado com as soluções micro-ondas. Queremos as coisas de forma rápida e fácil. Essa mentalidade não funciona no reino do Espírito. Poucos entendem que pagar o preço é necessário para não cair no engano de uma graça barata. Quem não quer pagar preço, também não vale muita coisa espiritualmente. Fala-se demais em prosperar e de menos em perseverar. Essa é a pregação de hoje. Você vai prosperar, você vai conseguir, mas e perseverar? Fala-se muito em receber e pouco em obedecer. Quem quer receber aqui, levanta a mão. Quem quer receber tudo de bom, benção? Olha aqui, ó. Fala-se muito em receber, mas pouco em obedecer. Daqui surgem pessoas dependentes e parasitas, predispostas a um processo de desilusão. Ilusão e desilusão são causa e efeito. É só uma questão de tempo para que a impaciência do egoísmo se transforme em uma pura decepção e amargura. Pastor, eu vou embora. Pastor, não está dando mais para vir na igreja não, porque eu estou vindo e as coisas não estão acontecendo. Não é que você está vindo e as coisas não estão acontecendo. Será que você está vindo da maneira certa? Você está fazendo o que deve ser feito? Você está agindo da maneira correta? Você vai ficar aqui 1000 anos e a tua vida não vai mudar, se o teu posicionamento não mudar. Você vai para qualquer igreja, em qualquer igreja você não vai conseguir nada, se o teu coração e a tua mentalidade não forem renovados. Por isso Paulo diz, não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos. Né? Então transforma a situação. Não é a situação que precisa ser transformada. Não é a situação que precisa... pastor, mas olha a situação que eu estou vivendo no meu casamento, olha a situação que eu estou vivendo na minha família. Não é a situação que você está vivendo que precisa ser transformada. Quem precisa ser transformado é você. Você está numa nova realidade, então você precisa ter um novo entendimento daquilo que você precisa fazer agora. Transformai-vos. Como? Pela renovação do vosso entendimento. Para que aí sim tu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? É assim que funciona. Muitas pessoas que vieram da feitiçaria e macumba adquirem uma mentalidade perigosa. Elas se acostumaram a manipular e a controlar pessoas, situações, favores e lucros egoisticamente. O pessoal está acostumado a manipular. É só fazer um ritual e as coisas vêm de mão beijada. O reino de Deus não tolera essa ociosidade da alma. Amém, amados? Conquistar no reino de Deus é com trabalho. Conquistar no reino de Deus é pagar o preço. É orar, é se submeter, é sofrer. Quer coisa rápida, tem que ir para a macumba mesmo. Quer coisa consistente, duradoura, a bênção que não acrescenta dores, quem quer aqui, levanta a mão. Então é isso aqui, ó. O reino de Deus não tolera essa ociosidade da alma. Muitas vezes será necessário resistir, lutar, esforçar-se, renunciar, perdoar. A gente quer fazer as coisas, a gente quer tudo, mas não quer perdoar, não quer renunciar, não quer abrir mão, não quer liberar perdão. Olha aí, ó. O reino de Deus não tolera. Muitas vezes será necessário resistir, lutar, esforçar-se, renunciar, perdoar, perseverar, humilhar-se. Vai ter momentos que a gente vai ter que se humilhar, queridos. E enquanto a gente não fizer isso, a coisa não vai acontecer. Enquanto você não se humilhar, você não vai viver o que você deseja viver. Porque é o preço que se paga em Deus para viver essas coisas. Confessar e até mesmo se expor. Olha aqui, ó. Perdoar, perseverar, humilhar-se, confessar e até mesmo se expor. Das pessoas olharem para você e verem que você não é essa pessoa. Super-homem.
Enquanto você não fizer isso, a coisa não vai. Por quê? Porque é o preço. Aí qual foi a frase que a gente leu lá em cima? Quem não quer pagar o preço também não vale muita coisa espiritualmente. É assim. Amém? Confessar e até mesmo se expor. Há um preço de cruz no qual o maior inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Repita comigo, há um preço de cruz, onde o maior inimigo a ser vencido somos nós mesmos. O maior inimigo a ser vencido é o nosso orgulho. Não, mas eu sou uma pessoa muito, superior. Não, eu vim de um berço muito bom, eu vim de uma família muito boa. Eu não posso, quem sou eu para me sujeitar a isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Quem sou eu para, Meu irmão, há um preço de cruz no qual o maior inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Um processo de libertação não é um fim em si mesmo. Libertação faz parte do que Paulo chama de todo o conselho de Deus. Diga, todo o conselho de Deus. Aquilo que a gente falou na introdução, ó. A santificação tem várias facetas. E a libertação é apenas uma delas. Então a libertação é um dos gomos da santificação. Sem libertação, não serei santo. A libertação é um dos caminhos que vão me levar à santificação. Se eu não for liberto, seja pelo meu orgulho, seja pela falta de conhecimento, seja por eu não dispor tempo para fazer um reconhecimento, me ajuda, cartografar, diagnosticar as áreas da minha vida. Se por alguma razão eu rejeito isso, eu estou rejeitando a libertação. E rejeitando a libertação, eu estou rejeitando, consequentemente, a verdadeira santificação. Porque às vezes a pessoa acha assim: ah, pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não xingo, eu sou casado, eu não adultero, eu não prostituo, então sou santo. Tem muitas outras coisas, tem muitos outros males dentro de nós que nos impedem de ser santos. E que precisam ser trabalhados. E que se não forem trabalhados por escolha nossa, se não forem trabalhados por questões nossas pessoais, vão me impedir de avançar naquele trajeto entre conhecer a verdade e a verdade me libertar. Libertação faz parte do que Paulo chama de todo o conselho de Deus. A santificação tem várias facetas e a libertação é uma delas. Talvez a mais básica. Libertação é um agente facilitador que aponta para uma possibilidade sólida e completa de santificação. Por que a libertação aponta para uma possibilidade de santificação? Porque a libertação não é somente a libertação que me faz ser santo, existem outras coisas. A santificação é uma delas. Então a santificação tem várias, a libertação é um agente facilitador que aponta para uma possibilidade sólida e completa de santificação. Libertação não é tudo, ela apenas abre o caminho para uma vida de fé e obediência. Quando a libertação não leva a posições de obediência, ou seja, quando o meu processo de libertação não me faz obedecer, o que acontece? O processo torna-se viciante e doentio. A libertação incompleta e perigosamente reversível, a libertação incompleta é perigosamente reversível sem a obediência. É porque faltou um acento aqui. A libertação incompleta é perigosamente Aí está. A libertação é incompleta e perigosamente reversível sem obediência. Então, se você diz que você está num processo de libertação, mas você não obedece, caramba, a falta de obediência pode reverter essa libertação. Pode anular, sim. Sim.
quê? Porque falta obediência. Aí a pessoa está na igreja, não consegue, a pessoa está na igreja, não consegue se firmar, a pessoa está na igreja, mas está pensando um monte de coisa, a pessoa está na igreja, mas... Porque não adianta. Não adianta. A libertação é incompleta e perigosamente irreversível sem obediência. Então, se você não obedece, não, eu estou na igreja, ouço a palavra, até gosto, mas isso aqui eu não vou fazer. Não, e perdoar? Não vou perdoar. Não, me quebrantar? Não. Você está perdendo tempo aqui. Você vai passar 1 ano, 5 anos, 10 anos na igreja, você vai deixar de curtir um monte de coisa no mundo, vai morrer e ainda vai para o inferno. Essa é a realidade crua. Porque tem pessoas que anulam as suas vidas, se anulam dos prazeres do mundo, porque acham que só o fato de estar na igreja garante a salvação. Só que estar na igreja e não obedecer, não vai adiantar nada. Você vai ter deixado de aproveitar o mundo, você vai ter deixado de se sujar para estar dentro da igreja, e estar dentro da igreja não vai ter te valido de nada, se você não obedeceu. Se você ouviu, mas você disse, não, isso aqui eu não quero. É que nem você pegar a Bíblia, né? Essa página da Bíblia eu não concordo. Rasga, joga fora. Essa outra aqui eu também não concordo. Rasga, joga. Não, isso aqui eu concordo. Não adianta nada. Meu Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus aí. Essa aí é espetacular. A pessoa vai deixar de se sujar. É melhor que a pessoa se suje. Entre você estar na igreja mais ou menos limpo e ir para o inferno. E é melhor você estar lá, porque pelo menos você vai curar. Pelo menos a tua carne vai se esbaldar. Você vai para o inferno, mas a tua carne vai se esbaldar. Agora, você nem está lá. Você não está nem fazendo exatamente 100% do que a tua carne quer. E aqui também você não está fazendo nem 100% do que o Espírito quer. Aí o que começa a acontecer? A pessoa está aqui atrapalhando. Por que tem muita gente perturbada dentro da igreja, que tira a gente da igreja? Por quê? Porque a pessoa nem quer estar lá, ela não quer, porque ela acha que dentro da igreja ela vai ser salva, mas quando vem para cá não se submete. Aí o que a pessoa se torna? Pedra de tropeço. Quem são as pedras de tropeço dentro da igreja? Pedras de tropeço dentro da igreja são pessoas que entendem que não querem estar lá no mundo, porque estar lá vai para o inferno, mas que estão aqui dentro seletivo. Não, eu faço o que eu quero. Isso aqui eu obedeço porque eu acho legal. Não, isso aqui não. Então a pessoa vai se transformando em pedra de tropeço na vida dos outros. Aí daqui a pouquinho essa pessoa que não concorda com isso, com aquilo outro, vai começando a influenciar outras. Aí a pessoa que está firme aqui, buscando, ralando, pagando preço, meu Deus, eu quero santificar a minha vida. Aí cola do lado do indivíduo desse. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Olha quando a gente estuda a palavra, olha como é que as coisas vão ficando, né? Claras para nós. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Dá glória a Deus aí, amados. Então, se você está aqui dentro, olha aqui para mim. Você está aqui dentro, esteja aqui dentro 100%. E quando eu digo estar aqui dentro 100%, não é no sentido apenas de ânimo, de trabalhar, de fazer coisas. Porque assim, é claro que a gente precisa de todo mundo, e eu jamais seria hipócrita de dizer que eu não preciso de você. Nós precisamos de todo mundo aqui para trabalhar. Mas você não está aqui só para trabalhar. Você não está aqui só para varrer a igreja. Você não está aqui só para tocar, para cantar, para evangelizar. Você não está aqui só para fazer coisas. Em primeiro lugar, você está aqui para ser salvo. Isso é uma das coisas que eu oro todos os dias. Senhor, eu não estou na igreja só para ser pastor, eu estou na igreja para ser salvo. Em primeiro lugar, para ser salvo. E através da busca pela salvação, as outras razões de eu estar na igreja vão sendo aperfeiçoadas, vão sendo beneficiadas por isso. Mas eu estou na igreja para ser salvo. Então, se você está aqui, amados, esteja na igreja para ser salvo. E se você entende que está aqui para ser salvo, busca isso aqui, ó.
Faz esse mapeamento, pega essa aula aqui, que isso aqui não seja só mais uma aula. Quando chegar em casa você vai pegar a folha e jogar em algum canto, colocar numa gaveta, esquecer. Não, faz isso aqui, ó, algo para a sua vida. Lê isso aqui, começa, não, é isso mesmo, eu não posso estar aqui, eu não posso servir de pedra de tropeço, porque se eu estiver aqui incompleto, se eu estiver aqui 50%, se eu estiver aqui só 80%, eu vou ser pedra de tropeço para alguém que quer estar aqui 100%. Se eu estiver aqui só 70%, eu vou ser pedra de tropeço para alguém que quer estar aqui 100%. Então esteja aqui 100%. 100% em trabalho, 100% em responsabilidade, mas 100% em vida com Deus para você mesmo. Amém, queridos? A consumação de uma vida vitoriosa só se dá quando se constrói um caráter de obediência em relação às áreas de derrota que sofrem um processo de libertação. Olha que profunda essa frase, eu vou ler de novo. A consumação de uma vida de vitória só se dá quando? Quando construímos um caráter de obediência em relação às áreas de derrota que sofrem um processo de libertação. Então, qual é a área de derrota da minha vida que está passando por um processo de libertação? Pastor, eu sou derrotado, muito derrotado eu sou muito derrotado nos meus vícios. Eu estou na igreja, mas eu estou viciado nisso, tenho um vício daquilo, quando eu vejo já estou fazendo. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? A consumação de uma vida vitoriosa só se dá quando? Quando a gente constrói um caráter de obediência em relação às áreas de derrota que sofrem um processo de libertação. Quando é que você tem uma vida vitoriosa? Quando você diz, não, eu sou derrotado nessa área, então a partir de hoje, debaixo do sangue de Cristo, na autoridade do nome de Jesus, glória a Deus, amados, primeiro o sangue e depois o nome, a autoridade do nome de Jesus, eu vou obedecer, eu vou me sujeitar. A minha carne não quer, mas eu vou me sujeitar. É quando nós construímos esse caráter de obediência sobre as áreas a qual precisamos ser libertos, é que temos a verdadeira vitória. Um caráter de obediência é o ápice. Um caráter de obediência é o ápice da batalha espiritual, onde consolidamos a nossa vida à vitória da cruz. Todo o processo de libertação que não visa construir um caráter de obediência é irresponsável e perigoso. Todo o processo de libertação. Pastor, eu preciso ser liberto na minha mente. Eu penso tanta coisa horrível. Pastor, eu preciso ser liberto na minha mente. Às vezes vem uns pensamentos estranhos na minha vida. Mas se você não visar, nessa tua busca por libertação, construir um caráter de obediência, você está perdido, você não vai conseguir nada. Então a obediência é fundamental para a libertação. Diga comigo, resumindo. Diga bem alto, resumindo. Obediência é fundamental para a libertação. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Todo mundo ok? Acho que não tem dúvidas, né? Acho que foi bem claro. Não só a pastora Bárbara não, mas acho que consegui deixar bem explicadinho, né? Amém? Então vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Oi? O que é obedecer? É posicionar. Exatamente. Amém? Queridos, 7h da noite teremos o nosso culto. Não deixe de estar aqui. Convide pessoas. Deus vai falar poderosamente conosco também. Quem foi abençoado nessa aula aí? Diga glória a Deus. Então vamos orar. Deixa eu ver. Vem cá, Rafa. Vem orar. Vamos orar para finalizar. Geralmente eu oro pela pastora. Como a pastora não está aqui. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque é a luz que nos tira das trevas, Senhor. Tua palavra diz que a Tua palavra ela é luz, Senhor, para o nosso caminho, Pai. Nós acreditamos que esse tempo de discipulado, de conhecimento, Senhor, de entrega, Senhor, de sacrifício, Pai, para entendermos a Tua boa vontade, Senhor. É quando nós colocamos, Senhor, a Tua palavra para nos guiar e para nos libertar cada dia mais, Senhor.
que esses momentos aqui não sejam apenas um momento de obediência porque está acontecendo o discipulado, mas que seja um momento de transformação na nossa descendência, que sejam sementes, Senhor, para um futuro próspero, abençoado e cheio da Tua graça, Senhor. Que daqui, Senhor, saiam gerações, Senhor, curadas e libertas em Ti, Senhor, para transformar, Senhor, esse mundo e o Teu santo nome ser exaltado e glorificado. Obrigado por esse tempo, nós te agradecemos por tudo. Obrigado pela vida do pastor Vitor e da pastora Bárbara, que não está aqui presente, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por nos direcionar para esse caminho da purificação e libertação. É o que oramos e agradecemos a Ti, Pai. Eu abençoo o domingo do Teu filho e da Tua filha e que mais tarde possamos estar aqui para prestar um culto racional a Ti e o Senhor se alegrar em nós. É o que eu oro a Ti em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, até mais tarde. Amém.